Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Estamos contando, por enquanto tá dando tempo para contar, daqui a pouco a gente vai se perder nessa quantidade. Meu nome é Jorge Luiz Prado, educador financeiro, profissional do mercado financeiro. Do meu lado aqui, Regilaine Arruda. Olá pessoal, eu sou Regilaine Espécia de Arruda, sou assessora de investimentos certificada CFP, que é uma certificação de planejamento financeiro internacional. Nós adotamos padrões de planejamento financeiro que podem ser adotados em qualquer lugar do mundo. E por isso hoje vamos conduzir esse episódio aqui falando sobre planejamento financeiro. Queremos trazer dicas práticas, úteis e aplicáveis hoje ainda para você ter uma vida financeira mais equilibrada, organizada e tornando-se uma pessoa investidora. Isso é essencial para qualquer pessoa. Mas é possível, Regi, eu ganho tão pouco, Regi. Será que eu consigo ser um investidor também? Então a gente falou muito do episódio anterior, do episódio 2. Se você não assistiu, corre lá assistir o episódio 2. A gente comentando ali sobre o raio-x, como que está a situação do brasileiro hoje, independente da classe social. Tem muita gente hoje que é considerada renda A e B, classe A e B, que não tem dinheiro. Está vivendo ali com o salário, quer dizer, está ali na ponta. Eu recebo o que eu pago, está no 0 a 0. Ela está até comemorando porque não tem dívidas, né? Mas esse é um fator preocupante, que se ela bate o carro, quebra a perna, acontece qualquer imprevisto, já está usando crédito, já está pedindo dinheiro emprestado. Então, nós mostramos no episódio anterior que todo mundo pode sim ser um investidor. O brasileiro tem essa dificuldade de se enxergar investidor, né? E a Regi comentou que hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Isso. E a Regi tem essa certificação, uma certificação que habilita ela a trabalhar sobre esse tema, né? E mostrar que não é prazeroso, né? De fato, montar um planejamento. Você vai contabilizar tudo que você tem a pagar, tudo que você tem a receber. Normalmente, a coluna das despesas acaba superando a coluna das receitas, das entradas, e a gente tende a ficar escondido e quer fugir daquilo. Não, mas pelo contrário, tem que encarar, né, Regi? Tem que pegar o que eu tenho, principalmente agora no começo do ano. Vamos fazer um primeiro trimestre, por exemplo, de tudo que eu vou pagar, tudo que eu vou receber. Última linha, tá positivo, tá negativo? Como que eu faço isso, Regi? Então, Jorge, quando a gente vai falar de planejamento financeiro e falar de dinheiro, primeiro é que dinheiro ele é algo escasso. Não adianta, dinheiro não é infinito. Cada um tem um limite. Governos têm limite com dinheiro. Pessoas têm limite com dinheiro. Famílias têm limite com dinheiro. A gente tem sonhos infinitos, mas para sustentar esse sonho, o dinheiro é finito e cada um tem o seu limite. Você está me dizendo então que não existe mágica, Regi? Não. Ou a gente vai ganhar mais, ou a gente vai gastar menos. Gastar menos. E o que é mais fácil? Acontece que é o seguinte, Jorge, a gente tem uma equação aí. Renda menos despesa, o que sobra é o que você vai poupar. E não tem jeito. Repete, Regi. Renda, minha receita, meu salário. Tua renda, tua receita, teu salário, tuas fontes de renda, você não precisa ter uma só, menos as suas despesas. O resultado disso é o que você vai conseguir investir para seus planos, para a sua aposentadoria, para a sua liberdade, sua independência financeira. Hoje na internet, Jorge, a gente ouve demais falar em independência financeira. É algo que é vendido como assim, conquiste, você vai conseguir, não sei o quê. Mas quando a gente vem para a realidade, e na realidade do Brasil, que a gente falou um pouco disso, o bicho pega. Não é fácil, não é prazeroso e é dolorido falar disso. Mas dá para ser também de uma forma muito mais leve se você aprender a ter objetivos e ter foco na vida. Gente, mas o que eu percebi ao longo de 30 anos, vivendo isso, né, diariamente com pessoas e empresas. Então, o que você falou agora? Eu tenho minha receita, eu tenho minha despesa e tem algo sobrando. Então, o brasileiro poupa, que sobra quando? Quando sobra. Só que o problema, muitas vezes, essa renda está baixa ou a coluna de despesa está alta. Ele tem dificuldade de entender. Então, o que o brasileiro costuma reclamar? Que ganha pouco. Não tem para poupar porque eu ganho pouco. Mas espera aí, eu tenho certeza, e isso aconteceu comigo quando eu era jovem, eu saí de uma empresa, fui entrar no banco, meu salário triplicou. E eu achei que eu estava rico. 6 meses depois eu já estava endividado. Um dia eu conto essa história aqui, dos 18 aos 19 anos eu fali. Eu fui pro Serasa dos 18 aos 19 anos. Mas eu tinha
essa ilusão. Quando o meu salário passou, não era nem em reais ainda, era antes do plano real, mas quando passou de 1.000 para 3.000, eu falei, nossa, agora eu ganho 3.000. O que aconteceu 6 meses depois? Eu já estava endividado de novo, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. A gente quer um carro melhor, quer uma roupa melhor, quer uma alimentação melhor. Quer dizer, a gente acaba gastando. Então a gente percebe que dentro desse planejamento, as pessoas costumam reclamar. É mais fácil. Culpar o governo, culpar a empresa, mas nunca as pessoas acabam fazendo meia-culpa. Peraí, até que ponto? E aqui que a gente quer trazer a tua responsabilidade. Aqui a gente não vai falar coisas que você quer ouvir. A gente vai falar coisas que você precisa ouvir. Então hoje teu patrão poderia dobrar a sua renda. Você que é autônomo poderia dobrar o seu faturamento. Porém, se você não viver um pouco abaixo dessa linha, dessa receita, Regi, o que acontece? É isso aí, você não consegue prosperar. E quando a gente fala disso, nós temos 2 públicos aí. A gente tem realmente o público que não tem mais por onde cortar despesa. Jorge, eu não posso chegar para determinadas pessoas e falar gaste menos do que você ganha, porque você tem que investir R$30 por mês e a pessoa às vezes realmente não consegue. O que acontece com essas pessoas? São pessoas que muitas vezes estão no modo sobrevivência, que não tem jeito, que a alimentação, o transporte, a moradia consome o salário. E às vezes, para reduzir essa moradia, para ter um aluguel mais barato, ela já está num lugar que não tem para onde ir. Você que fez administração, Regi, então você está me falando que da pirâmide de Maslow, a gente tem só o básico, a gente está ali para sobrevivência. Está no modo sobrevivência. Se você é uma pessoa que está nesse modo sobrevivência, mas veja se está mesmo, tá? Antes disso, você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Mas se tá, não tem outra saída. Nessa equação aí de planejamento financeiro, renda menos despesa é a poupança, você precisa focar em aumentar a sua renda. Primeiro, você precisa investir em você, em qualificação, em um trabalho melhor, em outros trabalhos, em outras fontes de renda. E aí você tem ideias 1000 na internet. Olha, dá um episódio bacana aqui, em trazer essa renda. Fontes de renda. Fontes de renda. A gente pode conversar sobre isso, sobre empreender, sobre não depender de um patrão, sobre buscar alternativas. E aí você falou num ponto que é muito sério, que é o padrão de vida. Quando as pessoas conseguem agregar mais renda e começam a ganhar mais, elas não mantêm o mesmo nível de despesa, Jorge. As pessoas vão começar a gastar mais também. E aí o brasileiro entra, vamos citar de novo o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Entra no que a gente chama de corrida dos ratos. Eu falei brasileiro, mas isso é um comportamento quase que mundial. Acresce a renda, acresce despesa, sobe o padrão de vida, precisa de mais renda, mas gasta mais também, precisa subir o padrão de vida e assim fica, naquela gaiolinha, correndo atrás das rendas, trabalhando para pagar despesa e nunca consegue prosperar. Esse é um problema muito sério quando a gente fala de planejamento financeiro. Então, o que você precisa ter para você fazer um planejamento financeiro adequado? Primeiro, reconhecer que padrão de vida você pode ter. Para de se preocupar com os outros. A gente se preocupa demais em ter um pertencimento social, em ter determinado carro, em fazer determinadas viagens, em morar em determinados locais. E para isso a gente sacrifica a nossa hora útil, o nosso trabalho, a gente sai de casa para pagar um padrão de vida que muitas vezes a gente seria feliz também se morasse em um outro bairro, por exemplo, ou se conseguisse tomar consciência de que eu não vou a lugar algum se eu continuar fazendo isso. Então tem que se dar conta disso. Mas as pessoas têm, eu tenho certeza que a maioria sabe disso, Regi. A maioria sabe. Claro que sabe. E isso não é mistério, não precisa fazer pós-graduação. Tudo que você está falando, exatamente, não precisa de uma pós. E tudo que você está falando é óbvio. O que você está falando... Gaste menos do que você ganha. Mas só isso que não qual é a dificuldade? Praticado. Esse óbvio que a gente quer trazer aqui, que está sendo o mais difícil de colocar em prática. Sim. Isso não é praticado. As pessoas vão falar, nossa, mas que podcast óbvio. Sim, ele é óbvio. E isso que a gente quer mostrar aqui. Parece simples, né? Gaste menos do que você ganha. A tua inteligência diz isso. Mas a dificuldade de colocar em prática esse conhecimento, esse vai ser o nosso papel aqui.
como educadores, como profissionais do mercado financeiro. Então, Regi, como que eu começaria? Estou começando agora o mês de janeiro, quero montar um planejamento. Gostei do que você falou, quero começar. Na prática, como que eu monto isso, Regi, hoje? Né? Muito simples. Temos uma planilha para começar? Nossas avózinhas já faziam isso. Pega lá um caderninho, uma planilha, um aplicativo. Tem uma série de ferramentas para você usar nisso. Mas você precisa entender quanto eu ganho. Numa coluna, coloca ali os seus ganhos. Se você tem uma fonte de renda, você vai colocar ali. Importante, não adianta contar com a tua renda bruta. Se você vai ter desconto de INSS, vai pagar imposto de renda, vai ter uma série de coisas, coloque ali a tua renda líquida. Quanto realmente você tem disponível? Quer dizer, se eu ganho 10 bruto e 7 líquido, vou considerar o 7. Você vive com 7. Mas tem muita gente que vai fazer o crediário lá na loja, aí o cara do crediário pergunta, quanto que você ganha? Ele fala, ganho 10. Vai botar o 10. Faz o endividamento em cima de 10, ganha 7 líquido, não fecha a conta. Sim, e aí você já começa com esse problema. Mas de um lado, coloca a tua despesa, tua renda. Do outro lado, você vai listar todas as suas despesas. E aí, nessa listagem de todas as despesas, muita gente faz assim, eu gasto com aluguel, com combustível do carro, parcela do apartamento, da casa. Aí coloca lá uma conta assim, cartão de crédito. Aí vira um buraco negro. O cartão de crédito como se fosse uma despesa só. Só que precisa abrir essa fatura do cartão de crédito. Você precisa enxergar e ver para onde teu dinheiro está indo. Não é um gasto com cartão de crédito. Dentro do cartão de crédito, você tem, gasto com academia, gasto com supérfluo. E você precisa saber, faz um raio-x das suas finanças. Onde é que o que eu ganho, para onde meu dinheiro está indo. Fazendo isso, você vai entender se tem algum tipo de coisa que você possa melhorar ali. Se você pode cortar. Mas não dá, Regi. Meu chopinho no final de semana eu não vou cortar. A minha cabeleireira eu não vou cortar. Quer dizer, as pessoas começam, mas eu mereço, Regi, eu trabalho tanto. Né? E nessa de merecimento tá cheio de gente que se aposenta e depende de filhos, família, amigos. Exato. Mas o que a Regi está falando aqui, pessoal? Não é que você vai cortar para sempre. Até o orçamento enquadrar. De repente eu vou abrir mão de um passeio, vou abrir mão de uma pizza, vou abrir mão de um lazer que eu quero, mas temporariamente. Então isso na coluna de despesa. E a hora que você estava falando da receita, Regi, eu lembrei. Dias atrás aqui a gente estava ali com os pais da escola dos meus filhos, querendo fazer um churrasco no final de semana, só que a gente não queria cuidar das crianças, a gente queria ficar conversando. Fomos para a internet, pesquisamos lá recreadores, pessoas que cuidam, fazem atividades ali nessas festas. Encontramos lá um casal, convidamos eles, cobraram lá R$400 por 2 horas de atividade ali, e chegou, era um casal mesmo, ele é personal trainer, lá trabalha numa grande empresa aqui na região metropolitana de Curitiba, e eles querem casar, né? Só que eles não tinham dinheiro da entrada da casa. O que eles estão fazendo? Eles estão sacrificando o sábado e o domingo, né? Eles fizeram as contas por 2, 3 anos, vão ter que fazer isso, até juntar o dinheiro lá da entrada do imóvel. Quer dizer, não é que eles vão sacrificar o sábado e domingo eternamente, mas por um período, por um propósito, por um objetivo, eles estão dispostos a abrir mão do final de semana. Isso é bem importante, Jorge. E aí você tendo essa visão mais crítica de quanto você ganha, quanto você gasta, e aí você tem que fazer os seus planos. A gente vai estar num começo de ano aí. É importante que você faça planos. Eu vou fazer uma pós-graduação XYZ, vou fazer uma viagem, não sei o que lá, quero ter determinado carro. Então, bota ali, quanto custa isso? E faz um orçamento. A nossa vida ela tem que ser pensada como uma empresa, como um fluxo de caixa de empresa. Você precisa ter ali, eu vou fazer o plano tal, por exemplo, quero, começo de 2024, quero entre 2024 e 2025, fazer uma viagem para o Nordeste. Dimensiona. Mas escrever, quanto custa anotar. Essa viagem? Vou fazer a viagem para, Lagoas. Vai custar tanto. Como é que eu vou tirar do meu orçamento? Como é que eu vou tirar do meu fluxo de renda e despesas o dinheiro para eu fazer esse plano? Se muitas vezes já está negativo. Você tem o dinheiro deveria vir para frente. Na minha vida toda, eu fiz isso. Eu e meu marido sempre planejamos, o dinheiro veio na frente, a conquista veio depois. Como que é? Isso, o dinheiro vem na frente, a conquista vem depois.
Mas para você fazer isso, você precisa ter um nível de autoconhecimento muito grande. Você precisa ter um controle de ansiedade muito grande. E você precisa saber até que ponto você está disposto a adiar um prazer hoje para que você não pague juros e sim receba juros amanhã. Divirta-se agora, pague depois. Pague agora, divirta-se depois. A escolha é individual, é pessoal. Só que tem um lance. Quando a gente fala isso, muita gente vai pensar assim, mas vai levar muito tempo. O segredo é você encontrar onde é que está o equilíbrio disso aí. Porque eu também concordo que não adianta passar uma vida de privação para de repente você adiar não é virar muito. um tio Patinhas. Não é isso. Não é sobre isso. Mas esse equilíbrio também é perigoso. Regi, resumindo o dia de hoje, o episódio de hoje. Então, ganhar mais ou gastar menos. Não existe mágica. Precisa sobrar para você conquistar os seus planos. Vou ter que colocar no papel, vou ter que colocar lá, não é prazeroso, mas é fundamental. A sua empresa faz isso. Na virada de ano, ela monta um orçamento. Às vezes você chega lá querendo gastar R$1.000 a mais de marketing, não está autorizado, porque não está no planejamento. Então, ganhar mais ou gastar menos? O que é mais fácil? Responda aí. Interaja. Manda uma mensagem para nós. Não tem planilha? Deixa aqui, eu quero uma planilha. Manda um texto para nós aqui embaixo na rede social e a gente manda uma planilha. Isso aí. E você só vai se tornar investidor quando você conseguir equilibrar essa equação. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até o próximo episódio. Regi, obrigado pela conversa.